livro de Jó. Eu ia propor para fazermos esse culto lá fora, onde está esse sol batendo. Seria bem melhor, mas daria muito trabalho para levar os bancos para lá, não é mesmo? Mas seria bastante aconchegante no dia de hoje. Livro de Jó, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos. Diz assim a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Observe que os números, tanto dos filhos quanto das posses, vão sempre dando números redondos, não é mesmo? 3 mais 7, 500 mais 500. 500 jumentas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó, ele disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles, e de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos seus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. E falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. E falava este ainda, quando veio um outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram
sobre os camelos e levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. E também este ainda falava, quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos orar? Abre nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos a Tua verdade naquilo que lemos. Pedimos que o Senhor faça isso, já que não está em nós a capacidade de entendermos a Tua palavra por nós mesmos. Pedimos que Teu Espírito, mesmo que a inspirou, possa nesta manhã trazer a edificação para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Jó é um livro interessante porque ele trata de um problema que talvez muitos não estão preparados para lidar com esse problema. E o problema é simples. Há uma pessoa que está sendo afligida porque ela é justa. O livro inicia dizendo, e é o próprio Deus quem diz isso, e que Jó ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e ele se desviava do mal. E a história no livro, ela processa e ela conta o relato desse homem, que pelo fato de ser justo, ele é alvo da perseguição de Satanás e dessas provações todas que nós já conhecemos muito bem. Eu queria hoje apenas falar algumas coisas a respeito de como nós podemos entender e pensar um pouco a respeito dessa história de Jó e aquilo que essa narrativa pode nos ensinar a respeito de como entender o sofrimento, no caso específico da vida de Jó. Veja, inicialmente, o livro fala que, e isso é dito várias vezes, não apenas na introdução, mas em vários lugares no livro, de que Jó era um homem reto, íntegro e não havia nada de errado com ele. Então, veja no versículo 1, a ideia dele ser íntegro e reto aponta para duas coisas diferentes. A integridade é algo que pode ser observada somente por Deus. Não tem como alguém aferir isso na vida de uma pessoa. Nós não sabemos o que as outras pessoas pensam, nós não sabemos o que é que ela maquina em seu coração, de modo que não é fácil e nem possível você testar e você comparar a integridade de alguém, já que você não consegue ver o que é que está dentro dela, para você observar o que há dentro do coração e aquilo que ela faz fora do seu coração. Nós não podemos ver dentro do coração. Integridade é algo que só Deus pode observar. E é Deus quem está dizendo isso. Ele é íntegro. Se vocês pudessem fazer um raio-x do coração e da mente de Jó, vocês veriam isso. O que ele é interiormente, ele o é também exteriormente. A retidão, por outro lado, ela é algo observável exteriormente. E a retidão diz respeito à maneira como a pessoa ela se comporta no seu dia a dia em relação ao seu próximo, em relação à lei de Deus que exige dele e que obriga-o a tomar algumas decisões e algumas posturas em relação ao próximo, em relação à vida na igreja, na cidade onde ele mora. Jó era alguém, então, que tinha esses dois lados.
íntegro diante de Deus e diante dos homens. E ele também desenvolveu a habilidade de aprender a se desviar do mal, diz o texto. A palavra desviar aqui é realmente alguém que ele sabia caminhos que levariam ao desastre, ao pecado e à ofensa a Deus. E Jó era alguém que procurava e ele aprendeu a desviar-se do mal. Depois, se alguém quiser ler com mais cuidado, o capítulo 29 de Jó tem 10 maneiras de como Jó fazia isso. As coisas que ele aprendeu, os truques, vamos dizer assim, que Jó ele desenvolveu para desviar-se do mal. É um texto muito longo, nós não vamos entrar nele agora. Então, a primeira questão que o texto de Jó levanta é que a sua integridade ela é inquestionável. Jó não está sofrendo por nada daquilo que ele fez, nem daquilo que ele é. Não há nenhum castigo de Deus em relação a Jó. Eu tenho encontrado algumas pessoas que preferem entender, preferem interpretar a vida de Jó e os sofrimentos que ele passou como se fosse um ato de Deus a discipliná-lo e talvez ajudá-lo a ser mais humilde e encontrar um caminho melhor para viver a santidade que ele vivia, sem ser uma pessoa demasiadamente soberba. Nós não temos essa informação de que Jó ele fosse alguém soberbo, de que fosse alguém que não estivesse sabendo conviver com a sua santidade, a sua integridade. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que ele era uma pessoa íntegra, reta e que não se inclinava à tentação. Essa é a descrição. É interessante, irmãos, que nenhum outro personagem da Bíblia é descrito com essas palavras que Jó ele foi descrito. Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, esse é a primeira abordagem que nós precisamos ter em relação a Jó. Ele é um homem que irá passar por algumas coisas e o seu currículo é algo impecável. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, condenar Jó por nada daquilo que ele fez, como justificando o seu sofrimento. Veja comigo, lá no final de Jó, no capítulo 42, segure com o dedo no capítulo 1 e vá no final do livro. No capítulo 42. Você vai observar que já no final do livro, depois que todas as coisas aconteceram, o Senhor, ele volta a observar que o procedimento de Jó, ele continua sendo um procedimento impecável. Capítulo 42, no versículo 7, depois de tudo que foi falado a respeito de Jó e a respeito da sua vida, o Senhor diz que tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então, observe que já no final, tendo passado todas as coisas que ele passou, Jó continua tendo da parte de Deus uma boa avaliação, uma boa reputação a respeito do que ele falou em todos esses longos debates. A grande questão agora, irmãos, além da integridade de Jó, é perguntar por que Deus ele permitiu, então, que Jó fosse tentado desta maneira. Observe que no versículo 6 do capítulo 1, onde nós lemos, inicia, então, o grande dilema do livro, porque diz o texto que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles.
A pergunta é, o que Satanás está fazendo no meio dos filhos de Deus? Ora, irmão, Satanás ele está onde ele quer, ou em vários lugares. Não duvidem disso, ele pode estar aqui entre nós hoje, nesta manhã. A questão levantada aqui não entra em detalhes de por que Satanás está no meio dos filhos de Deus, isso não é importante. O que é importante para nós é o fato de Deus ter entrado em diálogo com Satanás e, mais importante, o motivo e o assunto que Deus está tratando aqui com Satanás. E a pergunta que Deus faz, diz o texto no versículo 6, é que ao vir Satanás junto com os filhos de Deus para apresentar-se diante de Deus, é Deus quem dirige a palavra a Satanás. E eu imagino a situação onde Satanás estivesse, talvez na última fileira de bancos, lá no local onde o povo se reunia. Satanás entrou sem fazer muito alarde, ele estava quieto no seu lugar, e Deus, talvez, observando que Satanás estivesse lá ao fundo, perguntou, foi Deus quem dirigiu a palavra a ele, e iniciou esse diálogo: observastes o meu servo Jó? E eu imagino que se Jó estivesse escutando esse diálogo, e Jó não escutou, aliás, ele nunca soube do que aconteceu. Imagine, irmãos, a situação de Deus virando para o diabo e começando a perguntar: você já observou a vida do diácono Jessé, por exemplo? Já pensou Deus chamando a atenção do diabo para a sua vida? Jó podia estar pensando: Senhor, não faça isso. Eu não preciso do diabo olhando para a minha vida. Então, o dilema do livro de Jó começa aqui, em Deus chamando a atenção do diabo para olhar para a vida de uma pessoa. Como se o diabo precisasse de motivação para tentar a vida das pessoas. Mas é interessante a pergunta, irmãos, porque Jó, como já foi dito aqui, possivelmente ele já havia aprendido e dominado a tática de se desviar do mal. E Satanás já devia ter cansado de andar atrás de Jó, tentando pegá-lo de alguma maneira, tentando armar uma cilada para pegar aquele homem. Jó realmente conseguia escapar de todas elas. E a pergunta de Deus, ela é uma pergunta de provocação ao diabo. Como é que você tem observado a vida de Jó? Como é que você tem observado a vida deste homem? A resposta, irmãos, de Satanás é uma resposta extremamente, eu diria, também tentadora e provocante. Diz o texto que no versículo 8, no versículo 7, a pergunta de Deus é se ele observou a vida de Jó. E no versículo 8, o Senhor ainda pergunta e enfatiza que Jó ele e não tem semelhante em toda a terra. A integridade é reafirmada, ele é homem reto e íntegro, e que ele se desvia do mal. Em outras palavras, Jó ele se desvia de você, Satanás. E a resposta de Satanás é a seguinte: porventura Jó, ele debalde teme a Deus? A palavra debalde aqui significa sem interesse. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu ficava intrigado com essa questão do balde, né? O Jó ele serve a Deus de balde, né? Mas o balde não é balde, é debalde, ou sem interesse próprio, ou sem uma motivação secreta, ou sem o desejo de levar vantagem naquele relacionamento. E essa é a resposta que Satanás tem para Deus. Em outras palavras, o que Satanás está dizendo a Deus é que não leve a mal, Senhor, Satanás dizendo, mas eu acho que o Senhor devia pensar mais a fundo nessa
nessa postura de Jó? Será que sou eu que estou percebendo, ou o Senhor nunca percebeu que ele só teme a ti por causa das coisas que o Senhor dá a ele? Porque é vantajoso para Jó continuar temendo a Deus, porque isso lhe garante a segurança das coisas que ele tem, a manutenção de toda a sua propriedade, de todas as suas posses. Então, não é vantajoso para Jó voltar-se contra ti e perder a proteção sobre as coisas, os bens, os filhos e todas as coisas que ele tem. Agora, Satanás dizendo a Deus: eu não acho que isso é um motivo legítimo. Eu não acho que Jó está temendo a ti de todo o coração por amar realmente quem tu és. Ele está fazendo isso por causa do interesse que ele tem em proteger as suas posses. E aí vem o desafio, diz o texto: acaso não o cercastes, concebe a ele a sua casa, versículo 10, e a tudo quanto ele tem? A obra das suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Deus sabia, irmãos, que Jó ele não cairia. Deus sabia que ele não precisava dar explicações para Satanás. Deus sabia que Satanás ele não era conhecedor do futuro como Deus é. Deus sabia que a motivação de Jó era legítima e não era duvidosa como Satanás está sugerindo. Deus sabia de todas essas coisas. Mas a grande dificuldade agora é saber por que Deus aceita esse desafio proposto por Satanás. Todo o diálogo, toda a história e até o livro de Jó poderia encerrar nesse ponto. E Deus poderia encerrar essa conversa da seguinte maneira: é muito atrevido da sua parte, né, Satanás? Chega, a nossa conversa termina aqui. Mas o Senhor resolve, pelo contrário, versículo 11, ele permite, diz o texto, estende a mão e toca-lhe em tudo quanto tem. Você acha que tudo quanto ele tem é o que lhe motiva a me servir? Então aí está. Você tem a permissão para tocar em tudo quanto ele tem, e vamos ver no que isso vai dar. A questão, irmãos, que todo o livro de Jó vai tratar é exatamente esta: a motivação. Qual é a motivação porque eu e você adoramos a Deus? Por que é que nós levantamos todo domingo pela manhã e nós nos dirigimos à casa de Deus, num dia tão ensolarado, onde nós poderíamos estar em tantos outros lugares hoje, lá na represa do Guarapiranga, ou indo lá para a praia em Santos? Muitas pessoas que não são crentes não entendem essa obsessão desses crentes de se atrancafiar dentro da igreja domingo de manhã, num dia ensolarado como esse, tantas coisas melhores para fazer. O que eles fazem ali dentro daquela caixota? Todo mundo sentado, ouvindo uma pessoa falar, que coisa mais intransigente. E o que Satanás está dizendo é exatamente isso. O que é que motiva uma pessoa a fugir do diabo e a viver uma vida como Jó? Satanás não acredita que seja algo legítimo. E essa é uma pergunta importante, porque ela toca no centro da nossa religiosidade. Por que é que eu e você tememos a Deus? A resposta, vocês conhecem bem a história. É interessante daqui para adiante, quando Deus entrega a vida de Jó na mão de Satanás, várias coisas aconteceram, nós já lemos, e é até irritante você ver a narrativa
de uma pessoa chegando uma após a outra, trazendo notícias de tragédia. E às vezes, em todas as vezes, um ainda estava falando, relatando, já tinha um chegando na porta para trazer outra notícia. Um acabava de falar, outro vinha, contava uma notícia pior ainda, de tragédias maiores. O segundo ainda nem tinha terminado o relato, havia um terceiro já na porta, aguardando para trazer outro. E só sobrava, em todas as tragédias, nunca escapava um dos filhos, só escapava um servo para vir trazer a notícia. E diz o texto que um após o outro, vindo, trazendo as notícias de desastre, de assolações e de catástrofes sobre todas as posses e até sobre os filhos de Jó. Sua família foi dizimada, sobrando apenas a sua esposa. Em nenhum dos casos, irmãos, você observa que Satanás, pessoalmente, ele estava envolvido nisso. Ele usou instrumentos, ora o fogo, ora o vento que veio e derrubou as paredes sobre os filhos de Jó, outra hora os exércitos que se dividiram e atacaram aonde os filhos estavam. Então, houve instrumentos e a situação ela foi gerada de maneira imediata. E a resposta de Jó, no versículo 20, mostra já desde o início alguém que era uma pessoa, eu não diria preparada, mas ele tinha já algumas coisas em mente. Versículo 20 diz que Jó imediatamente ele levantou, rasgou o seu manto, é um gesto de humilhação diante de Deus. Ele rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Então, esse é um gesto, vamos dizer, é uma atitude completa de alguém se colocando diante de Deus, pedindo misericórdia. É um gesto de lamento, é um gesto de reconhecimento de se há alguma coisa que eu fiz, aqui está o meu pedido de perdão. E versículo 21, Jó também, ele adora a Deus com as seguintes palavras: eu nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. E aí vem uma expressão muito curiosa que é o Senhor deu. Até aí tudo bem. Que o Senhor deu e Ele dá e Ele sempre dará todas as coisas, isso é pacífico e nós não temos dificuldade nenhuma com isso. Mas agora, a segunda parte, o Senhor tomou. Isso significa que Jó, ele está já desde esse primeiro teste, ele está percebendo que quem causou isso foi Deus. Jó não sabe da conversa que aconteceu entre Satanás e Deus. Jó não sabe de nada desta negociação de que Deus estaria querendo mostrar para Satanás que a integridade de Jó não era interesseira. Jó não sabe de nada disso. Mas desde o início, Jó ele já entende que isso tem alguma coisa a ver com Deus. Se você depois puder ver a maneira como Jó ele entende o que está acontecendo, veja comigo, por exemplo, só dando uma olhada mais adiante, no capítulo seguinte, o capítulo 2, no versículo 10, quando a segunda rodada de provações acontece, capítulo 2, versículo 10, Jó, ele responde de igual modo. Ele está aqui respondendo para sua esposa: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e também não receberíamos o mal? Então, pela segunda vez, Jó, ele entende que o que está acontecendo, de alguma maneira, ele não entende como, mas está ligado com Deus. Capítulo 3, no versículo 23, Jó, ele
refletindo com ele mesmo, ele pergunta: por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou por todos os lados? Olha só, Jó continua achando que é Deus quem está por detrás daquilo que está acontecendo. Mais adiante, capítulo 6, por exemplo, no versículo 4, observe como essa convicção de Jó, ela não vai se desmanchando, pelo contrário, ela vai se fortalecendo. Capítulo 6, no versículo 4, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorvem o veneno delas, e os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Olha só a maneira como Jó está levando isso para o lado, ele nunca pensou, aliás, é até irônico que nenhum dos amigos de Jó, e nem Jó, em nenhum momento do livro, mencionam a possibilidade de Satanás estar envolvido nisso. Se Jó vivesse em nossos dias, e em muitas igrejas, hoje, o primeiro culpado de tudo isso seria o diabo. Mas Jó, ele não cogita isso em nenhum tempo, e nem os amigos dele. Veja, por exemplo, ainda no capítulo 9, no versículo 23. No capítulo 9, no versículo 23, Jó ainda preserva essa mesma opinião a respeito do que está acontecendo. Jó, no capítulo 9, versículo 23, se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. A terra está entregue nas mãos dos perversos, Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. Se não é ele o causador disso, quem é? Então, observe que Jó, ele está se tornando uma pessoa cada vez mais convicta de que é Deus quem está por detrás disso. E a questão continua cada vez mais, e o fato é que Jó, ele não desiste disso, e é por isso que a convicção dele no final é de que ele quer encontrar-se com Deus para saber o que está acontecendo. Enfim, irmãos, quando Jó, ele, de volta no capítulo 1, Jó, ele fala a respeito daquilo que o Senhor deu e daquilo que o Senhor tirou, e ele proclama isso diante da sua família, e agora a sua família está restrita à sua esposa apenas. E ele comenta de que se o Senhor deu, o Senhor pode tirar, e por isso ele é digno do nosso louvor. Bendito seja o nome do Senhor. E diz o texto que em tudo isso Jó, ele não pecou, atribuindo a Deus falta alguma. Então, essa ideia e essa convicção que Jó tem de que aquele tormento procede de Deus é algo que a Bíblia também não viu como sendo algo inadequado. Jó, desde o início, ele percebeu que se alguém se alguém tem o direito, se alguém teria alguma razão para provar alguém como ele, esse alguém era o próprio Deus. Qual é a lição prática disso para nós hoje? Guarde bem o que eu vou falar, irmãos. O sofrimento de Jó não é o padrão que ilustra como Deus lida comigo e com você. Jó é uma exceção. Nem na história da Bíblia, dos personagens bíblicos, você vai encontrar Deus agindo de maneira contínua com os seus filhos, da maneira como ele agiu com Jó. Então, isso é importante, é a primeira lição que a gente aprende. Jó é uma exceção. Basta você ler toda a Bíblia, você vai ver que Jó é uma exceção. Mas a segunda lição que nós aprendemos
é que nós precisamos estar sempre vigilantes da motivação que nos traz e que nos leva e nos conduz à presença de Deus para adorá-lo. A situação gerada aqui na vida de Jó, ela coloca o ser humano sozinho diante de Deus, sem nenhum benefício, sem nenhuma razão para poder gloriar-se, para poder levar vantagem de absolutamente nada. E mesmo assim, Jó, ele encontra razões e ele entende que aquele que deu a vida, ele pode tirar. Aquele que nos colocou neste mundo nu, como diz o texto, ele também pode nos tirar deste mundo também, não levando nada. Há um relato, e diz que quando o famoso milionário nos Estados Unidos, da família Rockefeller, ele faleceu, o Rockefeller pai, os jornais, na ocasião, todos estavam curiosos para saber qual foi o tamanho da fortuna que a família Rockefeller agora tinha recebido depois da morte do patriarca. E a viúva, obviamente, enlutada, e a mídia apenas aguardou alguns dias para que não fosse inconveniente a pergunta, mas na hora, mais cedo ou mais tarde, eles perguntaram, e numa entrevista diz a história que ela foi indagada a respeito de quanto Rockefeller ele deixou de herança. E a esposa, muito sábia, diz que ela disse o seguinte: ele deixou tudo, ele não levou nada. Não levou nada, deixou tudo para trás. É uma resposta excelente, irmão, sem precisar dizer quanto ele deixou, mas deixou uma lição clara de que nessa vida nós não levamos nada, absolutamente nada. Tudo fica para trás. Essa talvez tenha sido uma motivação de Jó quando ele enfrenta essa situação tão difícil e situações como esta que ele passou. Ele está certo de que não é algo que nem Satanás é capaz de gerar. Somente Deus poderia colocá-lo numa situação como essa, e se esse fosse o caso, ele estava pronto para adorá-lo. Deus nos livre de sermos provados como Jó foi provado. Mas Deus nos ajude a termos a motivação genuína quando nos aproximamos da sua presença. E a pergunta que eu tenho para você nesta manhã é: por que você está aqui hoje, nesta manhã? Por que você vem à casa de Deus toda manhã? Quando nós somos crianças, geralmente, eu estou aqui, reverendo, porque meu pai mandou, ele me acordou hoje cedo. Por mim, eu não queria levantar, não, reverendo, mas meu pai me obrigou, minha mãe, eu tive que vir. Eu estou aqui porque eu tinha que abrir a igreja, eu estou aqui porque... Esses não são motivos, irmãos. Aquele que se aproxima de Deus tem que ter prazer em Deus. Esta é a verdadeira motivação e que Jó, ela nos revela e nos ensina. Que Deus possa nos abençoar e nos ensinar cada vez mais a respeito do valor e da motivação genuína daqueles que buscam a presença de Deus. Vamos orar mais uma vez, preparando-nos para a ceia. O coral vai cantar antes da ceia e nós vamos então nos preparar. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, pelo testemunho que ela nos dá a respeito deste teu servo e de como ele foi provado de maneira tão contundente. E pedimos, Senhor, que se da tua vontade for aceito, que não sejamos, ó Deus, jamais provados desta maneira, mas que antes de chegarmos neste ponto,
possamos desfrutar e possamos manifestar a genuína motivação para aquilo que fazemos na tua presença. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém.